Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Glória a Deus, hermanos. Assim que vamos meditar um pouco na palavra de Deus, porque é pão, é vida, é luz para nós outros. Necessitamos de essa palavra, assim como nosso Senhor Jesucristo nos falou. Ayer em nosso programa de rádio, Conhecendo a Verdade, nosso irmão Davi falou um pouco sobre que a graça de Deus é multiplicada por meio do conhecimento de Jesucristo, de nosso Deus e de seu Filho Jesucristo, assim como está escrito em la carta de 2 Pedro, em capítulo 1, versículo 2, que onde diz: graça e paz os sejam multiplicadas em el conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesucristo. Esse é nosso propósito, queridos, trazer o conhecimento da palavra de Deus para bendecir sua vida. Em verdade, esse é o nome de nosso programa, Conhecendo a Verdade, para que você pueda andar à luz de esta palavra e verdadeiramente a graça e a paz sejam multiplicadas. Aí, se você não escutou o programa de rádio, se você tem Facebook, você pode aún ter a oportunidade de escutar esse programa, porque está gravado em Facebook da Rádio Elion. Então, quando o irmão Davi estava falando também aí acerca da graça, ele falou também sobre saludar com graça e paz. E mientras o irmão Davi estava falando, o Espírito Santo moveu meu coração para falar de este tema hoje com vocês. Aunque Deus já tinha algo preparado para falar para vocês hoje, pero o Espírito Santo moveu meu coração para falar sobre esse tema. Eu entendi que era algo importante que seguramente vai obedecer muito sua vida. Então, saludar, queridos, com graça e paz é uma costumbre que temos em nossas igrejas Verbo de Vida em Brasil. Aqui em Chile não veio muito a costumbre de las pessoas em saludar, não é verdade? Los hermanos com graça e paz, né? Veio muito a gente usando a expressão bendiciones, não é assim? Então, quando encontra um hermano, bendiciones, né? Quando está chegando, quando está saindo, sempre habla bendiciones. Lo que é algo muito bueno, verdade? Que bueno se declarar bendiciones sobre a vida de uma pessoa. Pero hoje eu quero mostrar-lhe que este saludo, graça e paz, não é algo de uma igreja, é algo bíblico. Amém. Vamos entender que é algo que está na palavra de Deus, que os apóstolos saludavam os hermanos e a igreja com graça e paz. Amém. Assim que não é um costume de nossa igreja, é algo do Senhor. Amém. É algo bíblico. Amém? Amém. Aleluia. É algo poderoso e vou mostrar para vocês hoje como é poderoso você declarar graça e paz sobre a vida de uma pessoa. Não é simplesmente falar por falar, pero há um poder quando falamos acerca disso. Então, a Bíblia há muito que falar sobre, por exemplo, a graça de Deus. Não vou me detener em esse tema de aprofundizar acerca da graça, pero a Bíblia nos habla muito acerca da graça de Deus. Há um tempo, quando estava em Brasil, eu fiz uma pesquisa na Bíblia acerca de versículos, de textos bíblicos que falam acerca da graça. E hice uma referência, uma relação de 100 textos bíblicos que falam acerca da graça de Deus, não é? E que habla diretamente ou indiretamente, né, acerca da graça de Deus. Então, vamos nos detener em el Novo Testamento. É interessante que quando miramos os 27 livros em el Novo Testamento, 23 de eles hablam acerca da graça de Deus. De estes 22, de las 22 cartas, né, de Romanos hacia Apocalipse, 20 hablam acerca da graça de Deus. Quando miramos, por exemplo, as cartas escritas por el apóstolo Pablo, todas elas saludam a la igreja com graça e paz. Aleluia! Em todas elas.
Y no solamente las cartas de Pablo, hay otras también. En verdad, podemos mirar dentre las 22 cartas que estão em el Nuevo Testamento, 17 de ellas saludam com graça e paz, e 2 más saludam com a paz del Senhor, assim que 19. Então, queridos, se a Bíblia habla tanto acerca de algo, é porque é importante, e se é importante, nós devemos entender a respeito. Muitos cristianos hablam sobre a graça, pero poucos têm conhecimento sobre o tema. E eu pergunto para ti nesta manhã, por que algo tão mencionado em la Bíblia é tão pouco conhecido por el pueblo de Deus? Porque sabemos tão pouco acerca da graça de Deus, ou porque não usamos essa expressão com mais intensidade, não é? De saludar com graça e paz, algo que é tão mencionado em la Bíblia. Sabe que o apóstolo Pedro, además do apóstolo Pablo, também falou muito acerca da graça. E ele nos dijo em sua primeira carta, 1 Pedro, em capítulo 1, no versículo 13, que a graça nos é revelada por meio de Cristo. Amém. Assim que eu posso ter mais conhecimento, eu posso ter mais entendimento acerca da graça. Pedro dijo acá nesse texto, portanto, preparem seu entendimento para a ação, sejam sóbrios em espírito, pongam sua esperança completamente em la graça que se lhes trairá em la revelação de Jesucristo. Aleluia. Pedro também dijo em sua segunda carta, em capítulo 1, versículo 2, que esse conhecimento é multiplicado, né? Como já acabei de ler para vocês quando começamos esta prédica, né? A graça e a paz é multiplicada. Como? Por meio da oração? Não. Aqui esse texto é muito claro. Graça e paz são multiplicadas em el conhecimento. Então isso significa que quanto mais conhecimento eu tenho da palavra, mais graça e mais paz terei em minha vida, porque é a palavra que traz isso para nós outros. A palavra de Deus nos ilumina, a palavra de Deus nos põe em uma posição de segurança. Pedro também disse em sua primeira carta, em capítulo 5, versículo 10, toda graça provém de Deus, porque Ele é o Deus de toda a graça. Amém? Amém. Aleluia. Então, quando miramos a Bíblia nessa pesquisa que eu isso, tantos textos que hablam de la graça, podemos ver, por exemplo, que o trono de Deus é chamado trono de graça. Ele é o trono onde flui a graça, a bondade, aquilo que necessitamos da parte de Deus para nós outros. Sabe que também o Espírito Santo de Deus é chamado Espírito de graça? Sim. Aleluia. Também o Evangelho é chamado Evangelho de la graça. A palavra de Deus se chama Palavra de sua graça. Amém. Aleluia. E estamos em la dispensação de la graça. Assim que é um tema importantíssimo para as nossas vidas. Algo que hablamos, pero necessitamos ter o devido conhecimento. E eu pergunto para ti, que é a graça? Não é? Quando perguntamos para as pessoas que é a graça, normalmente a pessoa habla favor inmerecido, não é? Como se fora solamente isso. Pero a graça é muito mais do que isso. É um favor que nós outros não merecíamos, pero fomos alcançados por el amor e por la bondade de Deus. Pero há um conceito de graça que me gusta muito, que habla assim, que a graça é a capacitação de Deus em nós outros para viver aqui em la tierra e ser transformados de glória em glória à imagem de Deus. Amém. Assim, querido hermanos, se você que está nos escutando essa manhã está desejando, necessitando ter mais graça em tu vida, sepa que isto vem de Deus e é multiplicado, agregado em tu vida por meio do conhecimento. Há um conceito também de graça que habla assim,
que a graça é o poder de Deus disponível para satisfazer todas nossas necessidades. Amém. Pero há outro conceito aún, e esse que eu tenho em meu coração há muitos anos, que habla que a graça é a capacitação de Deus em nós outros para sermos o que não podemos fazer em nossa própria força. Amém. Então, quando você habla, Senhor, solamente tu graça, então tu estás em la melhor posição, porque é justamente a graça de Ele que nos capacita a ser aquilo que não podemos fazer em nossa própria força. Amém? Amém. La salvação, la plenitude do Espírito, toda vitória em nossas vidas é por la graça de Deus. Aleluia. Sabe que em el Novo Testamento, o apóstolo Pedro nos habla que a graça é multiforme. Há muitas formas. Isso significa, queridos ouvintes de la Rádio Elion, que Deus pode alcançar-te em tu necessidade de la maneira com que tu estás necessitando de Ele. Em 1 Pedro, em capítulo 4, versículo 10, o apóstolo Pedro dijo: cada um, segundo o dom que ha recebido, ministrem-lo a los outros, como buenos administradores de la multiforme graça de Deus. Amém? Amém. Então, vemos aqui que essa graça pode chegar hacia nós outros de diferentes maneiras. Isso significa que existem muitas maneiras, muitas formas e expressões pelas quais Deus pode alcançar-nos. Amém? Amém. Aleluia. Então, não podemos, queridos, associar a graça solamente à la salvação, Amém. não é? Como se fosse unicamente para a salvação. Não, a graça nos alcançou para a salvação, pero continua nos alcançando para que podamos ter uma vida em Deus. A graça está associada com muitos outros aspectos em nossa vida cristiana. Amém? Amém. La graça, queridos, é algo abundante da parte de Deus para nós outros. Como está escrito, como o apóstolo Pablo dijo em sua carta a los Romanos, em capítulo 5, versículo 17, que nós outros recebimos a abundância de la graça. Ele dijo: pues si por la transgressão de uno solo reinou la muerte, muito mais reinarão em vida por um solo, Jesucristo, los que recibem la abundância de la gracia e el dom de la justicia. Se você está em Cristo, essa abundância de la gracia está sobre sua vida. Amém? La graça de Deus traindo para ti nesta manhã, traindo para ti em todos os momentos que você necessita, todo aquilo que você clama delante do Senhor, la graça de Deus vai estar em ti para isso. Amém? Amém. O entendimento que temos de la graça pode ser relativo à experiência que temos de ela. É um pouco relativo como puedo falar a vida que cada um tinha antes de estar em Cristo. Por exemplo, uma pessoa que sempre viveu em el evangelho, desde niño foi criado em la igreja. Então, a graça de Deus se revela para essa pessoa como preservadora. Amém. Uma graça que te preserva em los caminhos do Senhor. Pero podemos ver, por outro lado, uma pessoa que não teve uma vida em el evangelho, que teve uma vida mala, por exemplo, que viveu em las drogas. A graça de Deus pode se revelar para essa pessoa como uma graça salvadora. Amém. Salvando, alcançando sua vida. Podemos ver também uma pessoa que tem chamado em los dones ministeriales, né? A graça de Deus vindo sobre ele como uma graça capacitadora. Amém. Capacitando para servir. Não hablo solamente em los dones ministeriales, pero todo aquele que deseja, que tem em seu coração servir ao Senhor, essa graça vai estar sobre ti, te capacitando, porque Deus não te chama para ser algo que não te capacite,
que não te dê as condições de hacer. Amém? Aleluia. Podemos ver também, por exemplo, em el caso de uma viúva, uma pessoa que se quedou sola, não é? Que perdeu uma pessoa, um familiar. Então, essa graça vai vir para ti como uma graça consoladora. Então, podemos ver a multiforme graça de Deus. E aí podemos ver como Deus é grandioso, como Deus é poderoso, que alcança a cada um de seus erros, a cada uma das pessoas em aquela medida que eles necessitam do Senhor. Pero é a mesma graça, queridos, operando em todos todo o tempo. Seja qual seja o modo em que a graça esteja presente em determinado momento de sua vida, ela é o poder de Deus obrando em tu vida. Amém. Realizando milagros, traindo para ti aquilo que você necessita. Tu tão solamente necessita crer em Ele, crer em sua palavra, crer em sua bondade, em seu Espírito e clamar por sua graça. Amém? Amém. Aleluia! Sabe que há uma graça para o momento oportuno? Amém. Qual é o momento oportuno de tu vida? Qual é a necessidade que você está tendo agora? Agora há pouco, antes de começarmos a palavra, irmão Davi falou, se você deseja oração, se você está passando por um momento difícil em sua vida, podemos acá estar orando, porque cremos em um Deus todo-poderoso. Cremos em uma graça poderosa que pode estar sobre ti em este dia, traindo para ti aquilo que você necessita. E é interessante quando miramos o que está escrito em la carta a los Hebreus, em capítulo 4, versículo 16. Acá el escritor, a carta a los Hebreus, né? Algumas pessoas associam que o escritor de esta carta é o apóstolo Pablo, pero la maioria de los estudiosos de la Bíblia não há um consenso a respeito, né? Porque em esta carta não há uma identificação de quem la escreveu. Assim que não sabemos quem foi o escritor de esta carta, pero em capítulo 4, em versículo 16, habla assim: acerquemo-nos, pois, confiadamente ao trono de la gracia, para alcançar misericórdia e hallar graça para o momento oportuno. Me encanta, queridos, esse texto, o que está escrito acá, porque ele empieza mostrando algo que deve ser uma atitude nossa. Acerquemo-nos. Então, nós outros temos que ter a atitude de nos acercar, de irmos a Deus. E é interessante que ele habla acá do trono de Deus, da presença de Deus como o trono da graça. É o local onde tu vas a encontrar aquilo que você está necessitando. E aí ele continua falando com que propósito eu vou me acercar ao trono da graça, a presença do Deus Todo-Poderoso, para alcançar misericórdia e graça para quê? Para um momento oportuno, para um momento de necessidade, para um momento de aflição, para um momento que tu esteja clamando ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. Seguramente, se tu haces o que está escrito acá em esse texto, del trono de la gracia, vai fluir graça hacia sua vida. Amém? Aleluia, aleluia, glória a Deus. E agora, falei um pouquinho acá sobre a graça, muito rapidamente, porque há muito um tema para muitas prédicas acerca da graça de Deus, porque eu queria me detener um pouco agora sobre esse saludo, graça e paz, para que você entenda como isso é importante, amém? E que tu pueda ter essa prática também em sua vida. Como já falei, em muitas cartas em el Novo Testamento, incluso em todas as cartas escritas por el apóstolo Pablo, você vai encontrar el saludo, la gracia e la paz del Senhor esteja sobre sua vida, não é? Amém. Algo, em outras palavras, algo parecido. Por exemplo, vamos começar acá com a primeira carta, né, que está acá em el Novo Testamento, la carta a los Romanos, em capítulo 1.
versículo 7, né, está escrito ao final desse versículo: graça e paz a vós outros, de Deus nosso Padre e del Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, o apóstolo Pablo, como sabemos, foi um homem que escreveu gran parte do Novo Testamento, um homem lleno do Espírito, que trajo grandes revelações da parte de Deus para nós outros. E se ele usou tão intensamente esse saludo, é porque é algo importante. Amém. Verdade? E se é algo importante, eu quero ter em minha vida. Aleluia. Amém. Então, em todas suas cartas, Pablo disse graça e paz. Además de outras cartas, o apóstolo Juan, o apóstolo Pedro também traíam esse saludo, graça e paz. Então, podemos ver acá, por lo que já falei para vocês, que não é um slogan evangélico, tampouco são términos formais. Não. É algo bíblico e é algo poderoso. E é isto que eu quero que você entenda nesta manhã. Estas palavras, queridos, graça e paz, resumem o evangelho de la salvação predicado por el apóstolo Pablo. Amém. Quando tu entende a graça e quando tu entende a paz, tu vai entender o que Cristo hizo por ti em la cruz. Sabe que a natureza de la salvação é paz. Amém. É la paz, ou la reconciliação, la paz com Deus. Para isso Jesus vino. Porque por causa do pecado estávamos alejados de Deus, não teníamos paz com Deus, não teníamos acesso à presença de Deus. Então Jesus vino pagar o preço por el pecado para nos volver a comunhão com Deus, para nos volver a essa condição de reconciliação e de paz com nosso Deus. Amém. Sabe que essa é a natureza de la salvação, pero la fuente de la salvação é a graça. Aleluia! La graça é o favor livre de Deus, independentemente de qualquer mérito ou obra humana, porque foi por meio da obra de Cristo. Assim que a natureza de la salvação é la paz e la fuente de la salvação é la graça. E esta graça e paz flui de Deus para nós outros. Aleluia! Quando eu entendo isso, queridos, e eu oro para que você abra tu coração para entender essas verdades agora. Quando tu entende a profundidade que há em saludar com graça e paz, você vai declarar isso com entendimento, com alegria. Amém? Entendendo o poder que há. Então, só para que você entenda o que significa graça e paz. Esta palavra graça em el grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Esta palavra graça em grego, charis, significa dom, presente, benefício, benevolência, generosidade. Aleluia! Quando tu estás declarando graça, estás declarando tudo isso sobre a vida de uma pessoa. Graça é também, como já falei, a capacidade de Deus em nós outros para que podamos lograr o que não poderíamos fazer em nossa própria força. Então, quando tu estás saludando graça e paz, né, se refere a todo tipo de favor e bendição proveniente de Deus Padre e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia! Então, eu declaro com muita alegria, graça e paz sobre sua vida. Amém? Agora, quando eu penso em la palavra paz, essa palavra em el grego se refere a la paz que só viene de la reconciliação del hombre com Deus por haver recebido um favor divino. Não é uma paz que você encontra em um local. Às vezes a gente pensa, eu vou ir para o campo, um local tranquilo, porque quero paz. Amém. Essa não é a paz de Deus. Essa é uma paz que o mundo pode dar. Pero há uma paz que você pode ter em Deus. Que você esteja onde esteja. Aunque esteja passando por aflições, por momentos tristes e difíceis em tua vida, tu pode ter esta paz que solamente Deus pode dar.
Entonces, en el saludo, cuando tú estás hablando a paz del Señor para tu hermano en la casa donde llegue, tiene el sentido de abraçar e de saludar. Assim, a la llegada, quando você está saludando uma pessoa que você habla, paz seja com você, né? Paz seja com vós outros, significa todos os buenos desejos. Amém. Aquilo que está na palavra, eu estou declarando sobre sua vida. Amém. Aleluia! Então, é algo poderoso, queridos. Además, Jesucristo, quando estava enviando os 70 discípulos a predicar em las casas, Jesus falou para eles, né? Está escrito em Evangelho de Lucas, em capítulo 10, versículo 5. Al entrar em uma casa, decide ante todo, paz seja em esta casa. Amém? Aleluia! A graça aún não poderia ser hablada nesse momento, porque Jesus aún não havia ido a la cruz. Então, por isso que ele falou la paz. Pero depois que Jesus foi à cruz, aí sim seus discípulos começaram a falar graça e paz. Aleluia. Então, paz seja nesta casa, ou seja, desejo todo o melhor para esta casa, para tu vida. Assim que quando você esteja descendo graça e paz, presta atenção, você está declarando todo tipo de favor e bendição proveniente de Deus Padre e do Senhor Jesus Cristo. Você também está declarando saúde, bem-estar, prosperidade, todas as formas de bem-estar. Você também está declarando todas as coisas buenas, todo o melhor sobre a vida de esta pessoa. Amém. Aleluia! Você entende como é poderoso falar graça e paz? Amém. Aleluia! Então, eu declaro em esta manhã a graça e a paz do Senhor sobre sua vida, sendo multiplicada, a graça de Deus te alcançando. Sabe, queridos, eu pergunto para você nesta manhã, você deseja ter mais graça e paz em sua vida? Sim, Senhor. Eu creio que sim. Eu creio que cada um de los que estão me escutando esta manhã deseja graça e paz em sua vida, porque eu desejo. Eu desejo ter mais e mais. Então, como já empecé hablando aqui, como também o irmão Davi falou ayer no programa, essa graça e essa paz é multiplicada por el conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu aún pergunto para ti, como podemos conhecer a Deus e a Jesus Cristo? Por meio de sua palavra. Amém? A palavra de Deus nos revela, nos mostra quem Deus é para nós outros e sua vontade para nossas vidas. Amém? Essa era a palavra, queridos, que eu tinha para vocês em esta manhã, para bendecir sua vida. Amém? Agora quero orar por ti neste momento. Amém. E declarar, queridos, em nome de Jesus, que você pueda ter a cada dia mais e mais hambre e sede do Senhor, para que pueda desejar intensamente conhecê-lo. Eu desejo isso de todo o meu coração, queridos, para minha vida. E desejo isso também para tu vida. Porque se tu não tienes hambre e sede do Senhor, não vá buscar conhecê-lo mais e mais. E Deus deseja revelar-se mais e mais em tu vida. Amém. Assim que em nome de Jesus, que tenha mais hambre e sede sobre sua vida, que o temor de Deus esteja sobre ti, esteja sobre sua casa, sobre os tuyos, a graça e a paz de Deus sendo multiplicada sobre vocês. Amém? Aleluia. E declaro um dia bendecido, um fim de semana bendecido para a sua vida. E se você que está nos escutando, em esse momento, deseja oração por algum tema, já derramos acá nossos teléfonos para que você pueda falar e também estaremos em oração por ti em este momento. Amém. E se você também deseja conhecer mais de esta palavra, quero deixar acá uma invitação para ti. Já? Amém. Estamos nos reunindo todos os domingos às 11
em el Clube Adulto Maior Ouro Negro, em Jubilo 12, acá em Coronel. Assim que se você deseja conhecer um pouco mais, venga estar com nós outros. Acá está a hermana Marisol, que já tem participado de nossas reuniões. Marisol, tu pode falar acá bem rapidito um pouco sobre como tem sido esse tempo que você está participando do discipulado e está recebendo esta palavra, como tem sido em tu vida? Bueno, como lo decía, lo revelaba, ¿cierto? En esta mañana la palabra de Dios. Mucho desconocimiento había en mi vida de la palabra de Dios. Uno escucha, pero no se preocupa de escudriñar las escrituras. Y este conocimiento que se ha entregado por la palabra de Dios, usando a su persona como un instrumento de gran bendición para mi vida en cuanto al conocimiento que se está siendo revelado por la gracia, como decía su palabra, que Él nos tiene a cada uno de nosotros. Pero es tan importante buscar, ¿cierto? Porque Él nos promete, Él cumple. Pero somos nosotros muchas veces los perezosos, los que nos quedamos ahí. Pero en esta ocasión Dios tocó mi vida, tocó el querer como Él pone, el querer como el hacer. Yo lo anhelaba, lo hice, di un paso, escuché la radio una mañana. Yo ya iba a hablar sobre eso. Y este fue lo primero, que Dios siempre quiere lo mejor para uno y sabe lo que anhela el corazón. Escuché la radio, me llamó la atención, me quedaba muy cerca de la casa de mi mamá, donde yo vengo los fines de semana, y ahí fui. Yo dije, voy a ir a escuchar la palabra, con poco conocimiento que tengo, yo quiero tener más, y para la gloria de Dios, ¿cierto? La gracia de Dios está en la palabra y quienes ministran la palabra. Así lo puedo ver yo, y así Dios dio testimonio a mi espíritu. Aleluya. Porque para la gloria de Dios estamos muy contentos, y Dios también ha llevado a mi hermano a que pueda, ¿cierto?, poder recibir de esta gracia que está para todos los que ellos declaran que Dios es nuestro Padre Celestial. Aleluya. Así que esa es mi experiencia, y muchas cosas más que yo podría compartir, pero sabemos que este tiempo es corto, pero ya Dios, ¿cierto?, nos va a permitir estar en otras circunstancias también. Yo también les hago la cordial invitación allí, a ese lugar donde hay presencia de Dios, porque su palabra dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre y anhelan esta gracia, como lo decía esta mañana la palabra de Dios, somos más que bendecidos, más que victoriosos. Vamos a hacer más, lo creo en Dios, porque son sus promesas, porque hay mucha necesidad, mucha necesidad. Verdad. Así que esa es mi experiencia, mis hermanos. Deja la invitación donde estamos reunidos. Sí, yo les insto a que nos podamos reunir para que seamos muchos más en el Club de Adulto Mayor, ¿cierto? Oro Negro, en Jubilo 2. Esta reunión se hace a las 11 de la mañana. Un horario donde usted tiene después la tarde disponible, todos los domingos, ¿cierto? Sí, todos los domingos, para disponer con su familia, ¿cierto? También en la vida secular, con la presencia de nuestro Dios. Nos vamos llenos de la presencia del Señor, bendecido. Aleluya, cada amén, mañana Señor. que salimos. Amén. Muchas gracias, hermana Marisol. Entonces